Opa, Grande Cesário, tudo bem? tudo certo? Boa noite. Boa noite. Tinha aparecido aqui pra mim que você não podia participar da live, rapaz. Eu pensei, será que ele já não quer bater esse papo comigo? Por que não podia? É que eu tava tentando entrar pelo computador. Ah, pelo computador não dá, não tem como, é por isso Não então. dá, né? É É, só pelo celular, né? sim. Então deixa eu me arrumar aqui com esse celular. Não, tá tranquilo. Tudo certo? Agora, Tudo agora certo. podemos Hã? começar? Podemos começar. Ah, show. César, primeiro, obrigado por ter aceito o convite, tá? A gente já se conhece desde 2011, acompanha seu trabalho desde o sub-15, 17, auxiliar do profissional, depois quando você mudou de time, voltou para cá. E eu tenho uma consideração gigantesca pela pessoa que você é, o profissional que você é. E já não sei quanto tempo exatamente você está na bola, mas tenho certeza que já contribuiu com muita gente, né? E foi isso um dos motivos da gente fazer esse convite para poder bater esse papo, né? Então, primeiro, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite, tá? Ah, eu que agradeço. Já fazem 19 anos aí que nós estamos nessa brincadeira. Caramba. E eu que fico lisonjeado aí do convite. Gosto muito de falar sobre futebol. Adoro estar aqui conversando sobre isso. E vamos lá, fique à vontade aí, faça as perguntas que você achar necessário aí, vamos ver se a gente esclarece tudo, né? Não, tranquilo. Não tem nenhuma pergunta polêmica. É polêmica. Pode ficar tranquilo. Tá tudo tranquilo, tá? Vamos lá. Antes sempre de começar o bate-papo, eu gosto sempre que o convidado conte um pouco da história, né, na parte profissional, como começou, por onde passou, categorias que trabalhou, enfim. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, é, eu iniciei dentro da própria faculdade, né? Tinha um projeto de futebol dentro da faculdade, e eu iniciei lá dentro desse projeto. Lá fui treinador da categoria sub-15, e posteriormente o Trieste começou o projeto do Trieste, né? De formação de garotos para encaminhamento para outros clubes. Hoje o Trieste mudou um pouquinho a característica de trabalho, mas naquela época era dessa forma. E daí eu trabalhei 5 anos lá nesse projeto do Trieste. Em 2010 eu fui para o Curitiba. Dentro do Trieste, daí eu trabalhei em todas as categorias, desde sub-11, sub-20, além de coordenador, durante um período. Em 2010 eu fui para o sub-15 do Curitiba, passei no sub-15, sub-17, sub-20, sub-23. Naquela época o Curitiba teve por um momento ali o sub-23, e depois passei como auxiliar no profissional. Em 2017 eu fui para o Grêmio, trabalhei lá também no sub-20 do Grêmio, sub-23, um período ali como auxiliar do profissional do Grêmio. E em 2018 eu voltei como coordenador técnico do Curitiba. E final de 2018 eu já assumi como treinador do sub-17 e fiquei até agora nesse momento de quarentena como treinador do 17. E daí, devido às dificuldades financeiras do clube, né, ele teve que fazer desligamento de alguns profissionais, de vários profissionais, né, da base. E eu entrei nesse bolo aí, acabei sendo desligado agora nesse momento de quarentena. Sim. Bom, isso faz parte do processo também, mas tenho Sim, certeza que logo, logo você já estará recolocado, né, no mercado. Estou começando um pouquinho já na parte técnica. Eu acompanhei ali de 2011, principalmente viajando bastante com o Sub-15, viajando com o 17, então ali. E talvez você nem lembre disso, cara, mas você, na minha primeira viagem, você me defendeu. Você me defendeu porque foi um jogo contra o PSTC. E aí, lá naquele dia, o treinador do PSTC na época, rapaz do céu, eles tinham os motivos dele, mas ele tava bravo comigo, rapaz. E ele veio discutir comigo, e eu tremendo ainda, né? 21 anos, tinha um pouquinho de cabelo. Eu falei, cara, eu não entendo porque esse cara tá falando isso. Você veio, me tirou, falou, ô, fica tranquilo, deixa pra lá, tá tranquilo, tá tranquilo. E isso eu não esqueço, cara. Foi bem na porta ali do vestiário. E, eu cara, não lembro disso, não lembro de mais tantas vezes que acontece isso no futebol, mas eu não me recordo dessa situação especial, né? Mas futebol esse tipo de eu, situação é normal dentro do futebol.
Eu lembro dentro dessa situação, no caso, não vou falar o nome do jogador, mas até porque eu fui um dos responsáveis da negociação do jogador que era da categoria dele, e esse jogador acabou indo para a sua categoria. E aí ele falou que isso não existe e tudo mais, né? E o jogador já rodou bastante, enfim, já fez a carreira dele. E isso mais uma prova que a resposta sempre vem, né? E no caso dele em si, ele construiu um pouquinho, então não estava tão errado assim, né? Ah, Enfim, vamos partir aqui já para a primeira pergunta. É, como você mesmo disse que já foi treinador de todas as categorias, né? Você poderia, dentro da parte técnica, ali, citar um pouco das principais características de cada categoria, de uma delas? Ou seja, ali na parte técnica de trabalho, qual é a diferença? Quais preocupações que você, como comandante, tem que ter em cada categoria? bom, vamos começar falando do sub-11, né? Que é a primeira categoria que a maioria dos clubes tem. Alguns clubes trabalham com uma categoria um pouquinho mais jovem, mas no geral é o sub-11. Sub-11 é uma iniciação, é uma categoria assim na verdade, assim de aprendizado para o garoto até jogar campo, né? Campo com 11 jogadores, jogo formal. Muitas vezes, a maioria dos clubes aí de escolinha não tem o campo em si, não tem o 11 contra 11. Então, a categoria sub-11 nos clubes, ele acaba sendo uma iniciação do jogo de 11 contra 11 no campo, né? Apesar de eu ser um pouquinho, tenho uma opinião pouquinho, eu sou um pouquinho contra esse jogo 11 contra 11 na categoria sub-11. Alguns estados já trocaram isso, né? Já diminuíram as dimensões do campo, já diminuíram as dimensões da trave. Eu acho que é o ideal, mas não são todos ainda. Mas é uma categoria onde você começa a aprender as dimensões do campo, a própria grama. Tem muitos garotos que treinam futsal ou sintético. Então é uma adaptação ao clube. Muitos garotos ainda chegam com nunca vestiram a camisa do clube. Então, o sub-11 é o primeiro momento que ele vai representar o clube. É uma situação diferente. Muitos clubes, o sub-11 treina junto com a categoria, próximo, né, da categoria profissional. Então, o garoto acaba vendo seus ídolos ali de perto, nos treinamentos. Então, é uma categoria de conhecimento, de adaptação, né? O sub-13 já é o próximo passo, o garoto já está mais adaptado. Tecnicamente, o gramado ele já está mais adaptado ao gramado, as dimensões do campo e da trave já ficam um pouquinho mais próximas do jogo formal. E é uma afirmação do que o garoto quer, porque no sub-11 ele começa com aquele, normalmente, né, vamos falar assim no geral, isso não é uma referência para todos os clubes, mas no sub-11 os garotos treinam 2 vezes por semana. No sub-13 isso aumenta para 3, 4 às vezes. Então já exige um pouquinho mais de dedicação do próprio garoto, saber se ele vai querer aquilo mesmo. Não é tão simples assim de você pegar um garoto de 12, 13 anos e levar todo dia para o treino, não são todos que vão sozinhos, então precisa de alguém para levar. Então é um amadurecimento não só do garoto, quanto da família também. A categoria sub-15, para mim, a categoria mais importante no processo de formação, por quê? É a categoria onde os clubes podem alojar dentro do clube. Eles podem alojar jogadores de fora dentro do clube. E é a categoria onde o grupo muda muito. Porque do sub-11, normalmente é aquela captação de perto, né? Região metropolitana, da cidade onde mora, da região onde mora, porque os garotos vão e voltam para casa. Na categoria sub-15, ele já começa daí a disputar com o mercado nacional, onde você pode alojar garotos. E aí você tem mais ou menos ali uma peneira muito forte. Ali é um funil muito apertado, que não são todos, já diminui bastante a quantidade de atletas que chega, e daí você começa a treinar todos os dias, a carga física já é bem maior, então já começa a funcionar um pouquinho diferente, já chega quase num ponto assim muito próximo a um alto rendimento. No sub-17 é uma afirmação disso, é uma comprovação de tudo que você está fazendo.
E no sub-20, daí já é assim uma lapidação final para o passo para o profissional, né? Então, cada categoria tem a sua importância dentro desse processo de formação. Eu considero a sub-15 a mais importante devido ao funil e muitas coisas que você passa ali no sub-15 você vai levar para o resto da sua carreira. Então, é um processo ali bem diferente, muda a carga de treino, começa normalmente as competições nacionais com 15 anos, o mercado se abre, né? O mundo do futebol abre para o garoto ali de 15 anos, então essa fase é bem complicada, assim, até porque com 16 eles já podem assinar um contrato profissional, então cria uma ansiedade, enfim. Aí um processo não só dentro do futebol, não só dentro do campo, mas fora do campo também. Show. A próxima pergunta está relacionada com isso também, mas sem se rotular, né? Se fosse para você escolher dentre as categorias que você já trabalhou, qual você falar? Olha, essa é que eu prefiro. Qual que você escolheria? Olha, eu gosto de. Eu acho que eu passei por todas, cada categoria tem as suas. O seu lado positivo e o seu lado negativo, né? A categoria sub-11, sub-13, que são categorias assim de iniciação, é muito bacana porque os garotos têm você ali como um referencial muito forte, tudo que você faz é uma lei, né? Sub-20 já é aquela lapidação final, que você fica ansioso para ver se o garoto vai dar certo no profissional, você já está muito próximo daquele mundo do profissional, você já lida com adultos já, né? Você já lida com homens já é uma outra conversa. Mas, assim, aqui é o mais... Eu não tenho dificuldade, assim, de trabalhar com nenhuma, mas é que eu mais sinto prazer, talvez seja essa a palavra, seja o sub-17. Talvez porque eu trabalhei bastante com o sub-17 e porque, assim, a sub-15 é um garoto, ele tem o mundo do futebol abre para ele. No 17 é uma afirmação disso daí. E é um momento muito perigoso da carreira do garoto. Com 16 ele pode assinar contrato profissional e ao mesmo tempo o próximo passo ele está na beira do profissional, que é o sub-20. E ele acabou de sair de um sub-15 que ele está se afirmando. Então, assim, é um momento assim onde muitos meninos se perdem. Não é simples fazer esse processo do sub-17. Muita gente tem a categoria sub-17 como a mais difícil de se trabalhar, porque até socialmente o garoto começa a ter outras perspectivas sociais, não só dentro do futebol, mas sociais também. E precisa de muita orientação. E eu me identifico muito com esse momento aí dessa gurizada. E gosto muito, para mim, é a categoria, assim, falando em prazer de se trabalhar, é a categoria que eu mais gosto, porque é uma categoria ainda que você muda jogadores de posição, você tá ainda encaminhando o jogador como profissional. No sub-20, ele já está naquela angústia já de chegar no profissional, então ele perdeu um pouquinho aquela paixão pelo jogo em si, né? E eu gosto muito disso. Então, o sub-17, contando como prazer, como dia a dia, eu gosto mais. E tem uma particularidade na categoria sub-17, você mesmo falou da transição ali do 15 para o 17. Tem jogadores que no sub-15 acabam, são os destaques, são camisa 10, e no sub-17 acabam não rendendo. Onde acontece também muito dessa transição do 15 para o 17, onde muitos atletas são liberados, né? São trabalhados ali 1, 2 anos, e aí você monta um elenco do zero, né? Até pela situação do contrato profissional. Porque o que acontece? Pelo menos ao meu ver, né? Não se assina contrato profissional com um jogador que não tem perspectiva de chegar no sub-20, com um jogador que não tem perspectiva de chegar no profissional, não é? E também não tem um porquê você ficar com um jogador sendo que você não tem essa perspectiva. Então, no sub-15 ele pode ser um destaque, e eu vi isso por muitos anos acontecer, né? Sub-15 ele estava jogando ali, no sub-17, ainda no sub-16, que era o primeiro ano de juvenil, já causava aquela dúvida e acabava sendo liberado, né? Então a responsabilidade é muito grande, né? Porque erros vão acontecer naturalmente, né? Só que eu até fiz essa pergunta para você outro dia. Já passaram mais de 1.000 atletas que trabalharam junto com você tranquilamente, né? Tranquilamente. 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 Então, e Tranquilamente. a responsabilidade do sub-17 é muito grande. É que no sub-15 você ainda faz apostas. O treinador do sub-15, ele olha um garoto e fala, olha, ele não está pronto para o sub-15, mas eu vou apostar nele que pode ser que dali para frente ele dê certo.
Sim, No sub-17, eu já tenho que passar assim, eu não posso passar um jogador para o 20 que não tenha perspectiva de chegar no profissional. Eu já perfeito. tenho que pensar assim, olha, esse garoto vai passar para o 20 só para dar a última lapidada, porque ele já está com perfil de chegar no profissional. Então, é uma categoria complicada. Esse contrato profissional é um momento da vida, cria uma ansiedade dos empresários, da família, do jogador, do clube, do treinador. Então, já vi muito garoto se perder com esse contrato profissional. Não são todos que sabem lidar com isso. E tem uma outra situação que acontece o clube não faz contrato profissional com todos. Então, o garoto do teu lado, às vezes, está com contrato e você não está. Ou você está com contrato profissional e o garoto do lado não está. Então, gerir tudo isso daí não é simples. Mas é o que mais me atrai, né? Porque é uma dificuldade, mas é uma idade da juventude, assim, que eles precisam de muita orientação. Eu gosto muito disso, gosto de fazer isso. E eles ainda aceitam a orientação. Depois que vira marmanja, a dificuldade é bem maior. Sim, sim. E assim, quando você está montando um elenco, tá? Independente se sub-15, 17 ou até o próprio 20, né? Quais são as características que mais chamam atenção para você quando você está avaliando um jogador? Né? Não avaliando o elenco de maneira geral, óbvio, para fazer a construção ali de 1 a 11, mas dentro da sua concepção, um jogador chega para você, que característica que você gosta que um jogador apresente? Você, a hora que você olha isso no jogador, você fala, poxa, não, óbvio, ser bom jogador é pré-requisito, né? Saber o que está Sim. fazendo ali, com certeza, mas essa característica é uma característica que eu, César, gosto muito. É, assim, a primeira coisa que eu noto num jogador, quando eu vou avaliar um jogador, é a qualidade técnica. Primeira coisa. Primeiro é o refino técnico, a relação dele com a bola. É a primeira situação. Ah, mas tem jogadores que não têm esse refino, então chegam no profissional. Acontece, e daí já vem o segundo passo, que é uma situação que eu gosto muito de avaliar. É difícil de você avaliar num primeiro momento, mas você já começa a ver traços disso, que é o lado mental, psicológico. Esse é um fator que é difícil de você trabalhar no dia a dia. Não é simples de você interagir, porque isso tem a influência de todo o contexto do garoto, familiar e social, e daí atinge esse lado emocional dentro do campo. Então, isso não é simples de se fazer. Então, é um fator que eu levo muito em consideração. Então, são os dois principais. Se o jogador tem técnica, relação com a bola e o lado emocional. Como que ele participa desse jogo? Se ele tem personalidade, se ele não tem, se ele se esconde, se ele é competitivo, se ele numa situação de dificuldade ele vai reagir ou não vai reagir, isso não é tão simples de se fazer em um dia. Mas normalmente os garotos ficam uma semana com a gente, né, em avaliação, daí você consegue distinguir isso bem. Até coloca os jogadores um pouco de dificuldade para ver como que eles reagem a isso daí. São as duas principais características que me mais chamam atenção numa primeira olhada. Numa primeira olhada, são algumas características que chamam atenção. Daí vem, né? Hoje o futebol precisa de muita velocidade. As partes táticas, mais ou menos assim. A parte tática é a última que eu vejo. É a última que eu vejo, porque é a que eu mais posso influenciar. Uhum. A parte técnica e a psicológica, apesar da parte técnica você conseguir treinar, mas isso não é tão simples assim. A parte psicológica é mais difícil ainda, muito mais difícil de você trabalhar. A parte tática é que eu mais consigo influenciar. Então eu avalio muito na parte técnica inicial, a mental me auxilia nesse sentido, e daí, por último, a parte tática. Show. Isso é muito bacana, né? Eu sei que você também está estudando essa parte do conhecimento mental, psicologia a fundo, e nós até batemos um papo essa semana sobre isso, e eu acho muito importante mesmo. E é bacana você conseguir distinguir isso, né? Porque muitas vezes, como eu mesmo já falei, você já trabalhou com mais de 1.000 atletas, né? E às vezes os pais questionam, né? Poxa, mas ele fez 2 gols e ele não foi aprovado, ou coisa do tipo. Ele foi melhor do que o jogador que estava do lado. Só que os pais, ou até os próprios empresários que estão do outro lado, não entendem que quem está avaliando, quando você recebe um atleta, né? Você já viu mais de 1.000 atletas com o mesmo perfil dele. Você já viu atletas que tinham mais condições e acabaram não indo.
Ah, mas esse atleta não teve uma oportunidade. Talvez em uma semana não seja suficiente para você dizer um atleta que tenha condição, mas em uma semana você consegue avaliar um atleta que não tem condição de participar do elenco naquele momento, né? E Uhum. aí, por isso que quando um atleta ele desperta em algum desses sentidos, na parte técnica, na parte cognitiva, na parte seja na parte mental, aí ele fica uma, duas, depois ele pode ir até uma terceira semana. E eu tenho certeza que vocês adoram, né? Vocês treinadores, vocês adoram quando vocês ficam com essas dúvidas, porque se tem dúvida é porque tem alguma coisa interessante ali, né? É, na verdade, assim, ó, o ser humano, ele reage da seguinte forma, ele planeja a, a ação, e daí, ele, no dia a dia, ele planeja, ele entende a ação que ele vai fazer, ele executa, e daí, por último, tem o fator emocional, que vai influenciar esses outros três. Então, durante a semana, o garoto ele planejou, ele entendeu, compreendeu o treino, ele executou o treino, ele compreendeu o que o treino queria, ele executou o treino. Mas se no final de semana o fator mental não tiver equilibrado ou por algum motivo ele não estiver bem, as outras três ele vai se perder. Então, por isso que eu considero que esse fator mental ele é fundamental, não só no dia a dia de treino, como no jogo, porque você precisa desses quatro componentes. Você precisa planejar, executar e compreender o que você está fazendo. E daí estar motivado para fazer. E não é só motivado, é confiante para se fazer. Esse fator de confiança, de segurança do que você está fazendo, os outros componentes vão interferir. Quanto mais você vai fazer uma ação, mais seguro você vai estar fazendo ela. Mas, se por algum motivo, por algum contexto social que você esteja vivendo, você não esteja seguro naquele dia do jogo, na hora de bater o pênalti mais importante do campeonato, você vai falhar. Então, isso daí dá para se treinar. Dá para se treinar. Não é tão simples. Não é tão simples fazer isso. Mas dá para se treinar essa segurança, essa força mental. Não é tão simples ser feito. É difícil de você fazer num grupo com tantos jogadores. Você pegar 30 jogadores para trabalhar durante a semana e você conseguir atingir os 30 jogadores, mas num processo a longo prazo, longitudinal, você consegue dar essa segurança e fazer com que o garoto execute essas ações que ele organizou, planejou, executou, enfim, que saia, dê certo no final de semana, que é quanto vale. Sim. Eu acompanhei quando você foi para o exterior para trabalhar e eu queria que você comentasse se tem alguma diferença das características dos jogadores no exterior para os jogadores brasileiros, se o trabalho acaba sendo o mesmo, como é que funciona esse trabalho que foi feito aí? Olha, o, o, pra- na, eu tive fora do país e considero ainda que o jogador brasileiro ainda é o jogador tecnicamente mais refinado, assim, dos que eu vi no mundo, é o mais refinado. Não consegui enxergar ainda. Consigo ver jogadores refinados, mas não em tanta quantidade como a gente tem aqui no Brasil. A grande diferença é a cultura brasileira, ela expõe algumas situações que levam o jogador a se perder durante esse processo. E aí que eu acho que está a grande diferença desses países, onde socialmente, onde culturalmente, eles têm isso daí mais preparados. Hoje o nosso jogador profissional com 16 anos, jogador profissional, jogador de base, ele com 16 anos, ele já está ansioso para ganhar o contrato profissional, que muitas vezes é num valor muito baixo. Um Essa salário, preocupação muitas vezes. fora do país, oi? É um salário, muitas vezes, né? Um salário É, mínimo. a maioria das vezes é isso. E ele está ansioso para ter essa afirmação pessoal desse valor. Enquanto que fora do país, a preocupação pelo menos nos países que eu passei, quase nula com essa preocupação de contrato profissional. Eles não têm essa necessidade. Eles se preocupam, sim, na evolução dentro de campo e como que ele vai fazer para executar e para conseguir atingir o nível de profissional. Daí lá no profissional, outra história, daí é a preocupação também financeira. Mas eles não têm essa necessidade. Outra situação que eu vejo muito forte deles é como eles se comportam dentro do treinamento. O treinamento, para eles, não é uma atividade recreativa. Treinamento é trabalho. Então, chegou no momento de treinamento ali, é trabalho.
tem um objetivo a ser atingido e precisa se trabalhar para aquilo. Diferente do jogador brasileiro, que muitas vezes tem que convencer ele a treinar. Muitas vezes você tem que fazer, antes de um treino, uma conversa motivacional para você conseguir atingir os seus objetivos naquele dia. E no exterior, não. O jogador senta, olha, tem que fazer isso e ponto. Então, beleza, vamos lá, resolvemos o problema, fazemos, executamos e pronto, acabou, vamos embora e fechou. Então, assim, é muito mais prático para se fazer as coisas, é muito mais simples de se fazer as coisas, só que eles não têm o recurso que a gente tem dentro de campo, né? Esse nosso improviso, isso daí eles não têm, eles treinam isso dentro dos treinos, eles fazem até treino de drible, de improviso, mas é muito diferente de uma situação como a gente faz aqui no Brasil, que o garoto nem pensa na hora que vai fazer, né? Ele tem a tomada de decisão dele, já está embutida no ego dele, ele já resolve aquela situação sem pensar no subconsciente. Você trabalhou muito com categoria sub-15, sub-17, e você falou também das dificuldades em relação a treino e manter os atletas concentrados. Vou fazer uma pergunta. Enquanto está no trajeto do caminho do centro de treinamento, o atleta pode usar celular ou não? Você perguntou porque você já sabe a resposta, né? Não, na verdade é assim, ó. Eu acho que hoje o nosso jovem tem muitas distrações, né? Hoje o celular, eu tenho um filho de 6 anos, ele tem celular. Ele só usa para assistir vídeo, mas ele tem o celular. Então é uma distração o tempo todo. E, na minha opinião, o garoto chegar ali dentro do vestiário, se trocar, ver o celular e daí ir para o treino, não é um tempo suficiente para que o garoto consiga se concentrar totalmente naquela atividade e consiga realizar o treino de forma adequada. Então, como no clube que eu trabalhei no Curitiba, os garotos se apresentavam no Couto e daí iam de ônibus até o CT para daí ir para o treino, eu considero muito importante que eles, nesse trajeto, já comecem a falar de futebol, já interajam, já estejam se preparando mentalmente para o que vai acontecer dali meia hora, 40 minutos, que é o treinamento. Depois do treinamento, daí não tem problema nenhum, daí pode usar o celular. Mas esse pré-treino, esse pré-momento de concentração é muito bom para que esse garoto fique focado naquilo que ele tem que fazer. Porque senão ele recebe uma mensagem no WhatsApp que ele quer responder, durante o aquecimento ele está pensando na mensagem do WhatsApp. E o treinamento já começou. E daí ali ele já errou a primeira, já errou a segunda, já veio a insegurança, ele já não consegue mais acertar, ele é cobrado por causa disso, o treino já não funciona, e daí no final do treino, pô, treinei mal, o que aconteceu comigo hoje? Ele nem sabe por que ele não conseguiu treinar. Show. E na sua opinião, o comportamento dos pais tem muita influência na formação da carreira dos filhos? Total. Total. Acho. Não é simples, não é simples isso, porque o futebol não é uma conta exata, onde 2 mais 2 é 4. No futebol pode ser 3, pode ser 5, pode ser 2, pode ser 10. Porque nós estamos lidando com o ser humano. Eu sempre falo que formação de jogador é uma arte. O que é bom para mim não é bom para o Vinícius. E o que é bom para o Vinícius não é bom para mim. Então não é tão simples de você. Eu tenho 2 filhos, os 2 são totalmente diferentes um do outro. Então é uma arte você levar um garoto para uma formação até chegar no profissional. O que eu acho que os pais podem fazer, num geral, é acompanhar. Isso é muito importante. Acompanhar, saber o que está acontecendo, compreender, às vezes, até o momento ruim do garoto, por que está acontecendo isso. Ou até do momento bom, conseguir controlar isso também. Porque o futebol, ele é fantasioso, né? Então, no momento bom, o assédio é imenso. E daí você conseguir controlar esse garoto nesse momento é o papel fundamental dos pais, porque o clube não consegue fazer isso sozinho. Nem o treinador consegue fazer isso sozinho. E precisa dos pais. Os pais são
é a maior referência do atleta, é o pai e a mãe. Então, esse papel de pai, de segurar a onda, de compreender, de orientar, na hora que o menino estiver mal, segurar a onda junto com ele também, é fundamental para que não, para que esse comportamento seja mais regular, não seja tão instável. Na hora do momento bom, controlar um pouquinho. Na hora do momento ruim, também não deixar cair tanto. Segue. O dia de amanhã é um novo dia, né? Sabendo até dessa importância, e eu te conheço há muito tempo, eu sei que teu perfil como profissional é um perfil mais de paizão, de estar próximo e tudo mais, né? E às vezes os pais eles confundem, né? Eles acabam encaminhando os atletas, os filhos, né, para a escola, esperando com que a escola eduque. Escola não é para educar, é para escolarizar. O treinador, que é da escolinha, do projeto, também não está ali para educar, ele está ali para formar na parte na parte coletiva, na parte do treinamento em si. O papel dos pais é educar, mostrar os caminhos, apoiar. E muitas vezes os pais eles entram nesse caminho, né? Eles entram nessa, acha que a escola tem que educar, que o pai tem que treinar o filho, e aí eu acho que ixi, vira uma bagunça, né? E eu sempre digo que pai é pai, mãe é mãe, professor é professor, e se cada um trabalhar em conjunto, talvez o atleta tenha uma possibilidade de se formar como jogador de futebol e conquistar as coisas, mas não atropelando essa trajetória, né? É, isso a gente vê muitos garotos se perdendo nesse processo, devido que as pessoas não compreendem o papel de pai. É, como você falou, eles querem às vezes interferir, e eu já vi muitas vezes, o pai querendo interferir na escalação do jogador, ou como o filho pode ser utilizado, e como pode acontecer tal coisa. Às vezes o jogador, às vezes o treinador está colocando o jogador numa posição para aprender, às vezes está colocando o jogador para punir, faz parte do processo. Você colocar o jogador ali numa outra situação para que ele compreenda as dificuldades daquela função até para executá-las. Então o pai precisa estar também, por ele ser uma pessoa mais velha, por ser uma referência do garoto, ele ser aquela pessoa segura, compreensiva, que tenha serenidade para tomar as decisões. Claro que a gente sabe que nem os clubes também não são perfeitos, cometem erros também, mas o pai tem que estar muito sereno na hora de tomar essas decisões. Olha, vamos conversar com o clube, vamos discutir um contrato, olha, não estamos satisfeitos dentro do clube, mas ele tem que estar sereno disso. O que ele não pode é colocar fogo no menino lá para tentar interagir, para tentar agir de outra forma que não vai dar certo. Então, tem que respeitar e ser muito sereno. A palavra seja essa. Serenidade na hora de escolher as ações que você vai ter e saber que futebol é muito complicado. Você não está entrando no meio que é simples. É muito complexo o futebol. Tem muitas vertentes. A cada 3 anos muda a diretoria de um clube. Cada clube tem a sua cultura interna. Isso daí não é tão simples. E você tem que saber interagir com isso daí. E a questão também de disciplina, né? O esporte, ele eu não sei se tem não só o futebol, né, mas o esporte como um todo é uma tremenda ferramenta de ascensão social, né? Que ali você entende sobre moralidade, você entende de companheirismo, de você trabalhar em grupo e tudo mais, né? E até você falando agora nessa parte de educação do atleta na formação, eu lembro de uma situação no Sub-15, até em 2011. Você vai lembrar o jogador que aconteceu. Esse jogador, ele tinha 14 para 15 anos, ele era o teu camisa 10, inclusive. Ele era o teu grande jogador. E ele tinha uma namorada que morava na frente do Couto Pereira. E ele vivia dormindo fora do alojamento, né? E para quem não sabe, nessa idade o atleta é uma criança, né? E ele tem que Sim, ficar dentro do alojamento. Para mim ele era gato, viu? Para mim ele era gato, para começar. Mas e aí numa bela noite esse atleta ele foi dormir fora do alojamento e o inspetor do alojamento não deixou ele entrar. E aí ele falou para os amigos, Curitiba, eu lembro que era frio, que era junho, julho, ele pedindo para os jogadores, os amigos dele, jogar uma coberta que ele ia dormir ali por ali. E no dia seguinte foi uma coisa muito simples, né? Eu lembro porque eu participei dessa reunião, no dia seguinte, o coordenador da época, junto com você, e eu estava ali só assistindo, né? Ele liberou o atleta não estava participando da reunião,
e ele acabou servindo de exemplo, né? E acabou de servir de exemplo. E eu acredito que naquele ano você não teve mais problema na parte disciplinar, né? É, Não sei se você lembra desse fato. esse é um cara. Eu lembro dessa situação. É, claro que a gente não pode também agir. Isso daí, as regras disciplinares, você também, elas são fixas, né? Mas elas não podem ser também. Você não pode ser ditatorial nessas decisões. Eu lembro muito bem desse caso. Ele era um garoto que dava E muito só um detalhe, problema. né? Ele não joga mais futebol hoje, né? É, É, e assim, a tentativa nossa de disciplinar, quando eu coloco essas regras, não são para punir o jogador para favorecer nada. Na verdade, são regras educativas. Talvez se esse garoto tivesse compreendido na época o que aconteceu com ele, talvez hoje ele seria um jogador de futebol. Talvez ele tivesse compreendido a seriedade do que ele fez, os problemas que ele tinha. Talvez ele tivesse amadurecido com esse tipo de situação e hoje ele tivesse compreendido e tivesse sendo um jogador de futebol. Ele não compreendeu. Ele não compreendeu. E hoje ele não consegue ser jogador de futebol. E existem vários. Aconteceu um caso comigo ano passado. Ele era um jogador titular nosso. E teve vários problemas de indisciplina durante o ano. E a gente punindo, punindo, punindo. Chegou um momento que não dava mais. A gente acabou liberando o atleta. E quando foi o momento de dispensa, foi o que eu conversei com ele. Olha, espero que você compreenda essa liberação como um fator educativo, porque você tem qualidade. Você vai conseguir entrar em outro clube. Mas se você tiver o mesmo comportamento, não vai atingir nada. Então, assim, que essa liberação sirva para você como um educativo, para que você não erre isso no próximo clube que você esteja. E daí, nesse próximo clube, você seja um novo jogador para atingir os objetivos técnicos e táticos que você já consegue e ser jogador profissional. Mas é uma forma, a gente sempre teve isso daí como forma educativa. O que às vezes acontece é que a maioria, às vezes dos pais também, entende isso como uma punição, como você não gosta do jogador, como você quer prejudicar. Todo mundo gosta, todo treinador gosta de jogador bom. Uma coisa que os pais não compreendem é o seguinte: se o jogador não está jogando por algum motivo, é porque talvez ele esteja falhando em algum momento. Todo mundo gosta de jogador bom. Todo mundo gosta de jogador bom. Então, falta um pouquinho de compreensão nesses momentos, mas são regras educativas do que punitivas. Mas eu até comentei isso, e eu fiz questão de falar antes que o teu perfil justamente é um perfil educativo, que ainda se tratando de um clube grande, né? Primeiro que o jogador, muitas vezes, ele não tem a segunda chance. Ele fez a primeira situação, ele é mandado embora, não é nem chamado para conversar. Ele simplesmente passa no RH lá, resolve a situação, porque aqui você não, no meu grupo você não joga mais. E eu sei que você não é desse perfil, você ainda vem, conversa, tenta extrair o que é de melhor jogador, porque isso é um diferencial, né? Como treinador, eu reconheço que isso é um diferencial competitivo que você tem perante alguns colegas de trabalho. Que é justamente esse tato de sentar e conversar com o atleta quando precisa dar uma puxada de orelha. E quando chega no ponto de dispensar o jogador por indisciplina, rapaz, é porque esse jogador realmente ele extrapolou o limite ali, né? E sabemos disso. É, eu, eu sempre falo para eles assim: ó, eu não desisto de vocês. O que acontece é que muitas vezes vocês desistem de vocês. Daí chegou num ponto que você não consegue mais, né? Mas eu não desisto. Eu puno, eu cobro, eu exijo, mas eu não desisto. Estou ali, vai dar certo. No final, enquanto não deu certo, chegou no final. O Sim, problema é que alguns, né, acabam desistindo. Eles desistem. Daí a gente não tem mais o que fazer. sim. E agora que você tem dois filhos jogando, né? Como é que é estar Né? do outro lado, né? Do lado de cá, como é que é? Bom, daí a gente precisa ter serenidade também. Não é simples, não é simples. Isso daí é algo bem complicado. Eu vejo assim, muitas vezes eu me cobro falando muito com os meus garotos sobre isso, porque imagina, se eu sou exigente com os atletas, imagina com os meus filhos, né? Eu sou muito mais exigente ainda, muito mais exigente. Mas por que que eu sou exigente? Eu falo para eles, porque eu sei que se não for assim, não vai dar.
Se não for assim, não vai dar. É um meio que está cada vez mais competitivo, mais competitivo. Então, assim, enquanto o cara, você fez 10 repetições, o cara da frente fez 11, ele já está na tua frente. Ele já está na tua frente. Então, você não pode parar. Você não pode parar. Tem que estar o tempo todo correndo atrás, indo atrás, e a exigência é extrema. O que acontece, até eu me educando, porque muitas vezes eu vejo falhas dentro dos jogos deles, e eu me pego assim, puxa, que vontade de falar, né? Que vontade de falar. E eu fico com a minha esposa na arquibancada e fico, olha, não posso falar nada, tem que ficar quieto. Quando chegar em casa eu converso com eles. Mas é uma ansiedade, mas eu sei que o certo é não falar. Eu sei que o certo é não falar. Então, muitas vezes, às vezes tem alguns pais que sabem que eu trabalho em futebol. Poxa, por que você não fala isso pro treinador? Porque não é o meu papel. Porque ali eu não sou treinador. Ali eu sou pai. Então, eu vou para casa e converso com os meus. Olha, aquela situação, por que não fez isso, por que não fez aquilo? Aí é em casa, esse momento. Mas não é tão simples. A ansiedade, quando eles perdem, quando eles sofrem, é muito maior a dor, muito maior a dor. A gente fica mais ansioso. Eu fico muitas vezes mais ansioso para os jogos deles do que os meus. Os meus, eu sei que eu vou interagir, que eu tenho como agir. O dele, não. O deles, eu levo eles pro campo e, ó, tá entregue. E eu vou para arquibancada e fico assistindo. Então, a angústia é muito maior. Eu sofro muito mais com o jogo deles do que com os meus. Mas faz parte, eu tô aprendendo também isso. Os dois são muito, muito pequenos, né? Um com 6 e outro com 12. Mas é uma situação que não é tão simples, não. Principalmente eu estando trabalhando com futebol, tô aprendendo ainda a ter essa serenidade que às vezes eu cobro tanto dos pais, né? Sim. Antes de comentar sobre isso, sobre o que você falou, tem um comentário do Thalisson Kelvin aqui, ó. Melhor professor, educador e paizão que eu já tive. Não desistiu de mim e serei sempre grato. Thalisson, eu na época que eu trabalhava no Curitiba, eu já tinha desistido de você, rapaz. Porque, ó, você dá muito trabalho, meu amigo. Tá louco. Você, amigo do céu. Aqui, ó, entre irmãos aqui, tá? O César tem que ir pro céu, tá? Se você hoje tá chutando bola por algum lugar aí, grande participação tem esse homem aqui, viu? O Thalisson, rapaz, o Thalisson é um cara do bem. Teve alguns momentos assim da carreira dele que ele não compreendia essa punição educadora. Ele demorou para compreender isso daí. Mas na hora que ele compreendeu, daí ele se tornou o profissional que ele é hoje, né? Mas ele demorou um pouquinho mais para compreender isso. Mas eu não desisto, não. E ele também não desistiu. Ele também não desistiu. O mérito é dele de também não ter desistido e ter suportado aquilo ali. E ele suportou e se tornou um baita de um jogador, né? Um cara aí muito promissor, muito jovem ainda, muito jovem, muito promissor. Eu acho que tem tudo aí para galgar coisa muito grande aí dentro do futebol. E é um cara de um coração enorme, sabe? Um cara de um coração enorme, baita profissional, viu? Ah, ele é bom. Ruim é o empresário dele. O empresário dele não tá, não. Beijão, meu irmão. Esse é fenômeno. Quanto a essa parte que você comentou do teu papel, né, que quando você está na arquibancada, você é pai, você não é treinador. E eu sempre comento sobre esse tipo de pais, né? As pessoas que acabam acompanhando o trabalho da trilha de futebol são pais que querem buscar os melhores caminhos para os filhos, né? E eles não conseguem distinguir isso. E foi muito importante quando você falou, porque você como treinador, você como pessoa apta a falar o que tem que ser dito, né? A tua atitude é ao contrário. A tua atitude não tem que falar nada, tem que ficar aqui no meu canto. O treinador sabe o que faz lá no dia do jogo, mesmo fazendo certo ou errado na sua concepção. Quem comanda é ele, né? E o meu papel, eu venho aqui para cantar, para fazer com o pompom, para torcer, jogar doce no meio da quadra, no meio do jogo, né? No final do jogo. Esse é o papel do pai, né? Eu acho importante o pai compreender o seguinte, que o treinador e ele estão do mesmo lado. E esse acho que é o papel fundamental.
Tem muitos pais que acham que o treinador está do outro lado, e não está do outro lado. O treinador e o pai são do mesmo lado, que é fazer com que aquele atleta se divirta e dê certo como um atleta, se tiver condições para isso. Mas tem que compreender isso. Se for começar a remar contra, aquele treinador não dá, aquele treinador é ruim, ele te escalou errado. Não, não. E eu sempre falo uma coisa assim, já aconteceu uma situação muito particular com meu filho. Eles chegaram numa final e daí eles perderam a final. E era um jogo que eles estava empatado o jogo até o finalzinho. O treinador fez uma substituição e acabaram perdendo. Não foi por culpa da substituição, nada a ver com a substituição. E a primeira reação do meu filho foi falar assim: olha, pô, mas o professor também tirou tal jogador. Eu falei para ele assim: não, não. Você tem que resolver problema. A culpa não foi nada do treinador. Ele fez uma substituição que era necessária naquele momento. Se ele perder, se vocês perderam, a culpa é de vocês, não do treinador. O treinador fez parte do processo. Mas essa transferência não pode acontecer, não. Eu brinco sempre com ele assim: olha, se a bola vir torta, você tem que resolver o problema, cara, você tem que resolver. Se a bola veio para a cabeça, você tem que resolver. Se veio para a perna esquerda, para a direita, não importa. O teu papel é resolver o problema. Não transfira a responsabilidade. E o que eu vejo muitas vezes é os pais: perdeu porque escalou errado, perdeu porque o meu filho estava jogando na direita, jogando na esquerda, estava na frente, era atrás, enfim. Não, teu filho tem que resolver o problema. Aonde ele estiver, tem que resolver o problema. Esse é o papel do teu filho. Então, o pai saber administrar isso e apoiar sempre o professor vai dar força também para o professor trabalhar e para o filho compreender isso. Porque quando você começa a cobrar e justificar, o teu filho começa a interiorizar muito isso também. E ele nunca vai chamar responsabilidade. Nunca vai chamar responsabilidade. Falei, cara, se vocês for vice nesse, trabalha mais porque no próximo você tem que ser campeão. Então a culpa é tua. A culpa é tua. E eu acho importante isso daí para os pais para não ficar não ficar administrando demais o filho, né? O filho tem que compreender que falha também. Quanto a isso, eu costumo dizer, César, que quando o ser humano, independente se é dentro do jogador ou um pai, quando ele terceiriza o problema, ele acaba perdendo a oportunidade de melhorar, né? Porque se o teu filho, no caso, ele disse que a culpa foi do treinador de ter substituído um jogador, ele perdeu a chance de fazer uma alta análise, o que ele poderia ter melhorado dentro do jogo para contribuir ainda mais para, quem sabe, ganhar. Uhum. Ele, o companheiro dele, ou até mesmo o treinador. Então, quando você terceiriza essa culpa, você perde esse direito de estar melhorando, né? Você, não está no meu alcance mesmo melhorar, então o problema é dele, o problema não é meu, né? Exatamente, exatamente. É bem colocado assim. É dessa forma que eu cobro os meus. Eu sempre cobrei os meus atletas dessa forma, né? Imagina agora os meus filhos, a cobrança e exigência em cima deles aqui. Eu tenho que tomar até cuidado às vezes, porque para que não seja uma coisa chata também para eles, né? Então os pais também, e eu falo por experiência própria, tem muitas vezes que a gente também tem que cuidar um pouquinho para que aquele momento do futebol não seja um momento só de cobrança. Virar agora eu vou futebol, pronto, vai me cobrar, vai me encher o saco, mas não. Você tem que também elogiar, tem que falar a parte, você tem que falar mais parte boa do que ruim. Sim. Então eu acho fundamental isso daí. Tem mais um mala, quer dizer, tem um atleta aqui que você trabalhou por muito tempo, que está me perturbando aqui, para falar sobre os Galácticos do 02. Esse Bernardo é teu Vixe, fã, viu? Não só o Bernardo, quanto a mãe dele. E você tem muita participação também na formação dele. Mal começou ainda, né? Mas eu falo com liberdade porque a gente até representa ele, esse cabeça dura aí. Mas eu sei que você já puxou bastante a orelha dele, né? na verdade, esses galácticos aí foi uma forma que eu achei de... José. Hã? Apareceu aí, ó. Viu? Apareceu ela. A mãe do É, Bernardo apareceu por aí. é uma forma que eu tinha até de provocá-los um pouco, né? Porque foi um grupo muito vencedor nas categorias menores, muito vencedor. E desse processo de sub-17, eles não compreenderam
o que eles estavam, aonde eles estavam jogando e por que eles precisavam jogar. Então eles caíram numa preocupação exagerada sobre o tal do contrato profissional. As preocupações do contexto, as preocupações sociais estavam acima do futebol, porque eles tinham conquistado muita coisa. E eles perderam aquele apetite de ser vencedor no futebol. E foi algo assim que eu cobrei bastante deles. Foi um grupo, esse foi um grupo assim que eu cobrei muito, muito mesmo. É uma pena que eu tive pouco tempo com eles. É uma pena. Eu gostaria de trabalhar até mais tempo com eles, porque nesse caso em especial era um processo mais longo. Era um processo mais longo, porque é um grupo super talentoso, né? Eles são super talentosos. E quando eles compreenderem que o futebol é algo sério, eu acho que eu até acredito muito que eles vão ser jogadores aí de nível muito alto, mas eles precisam compreender isso. Então virou um vestiário muito vaidoso, assim, sabe? E eles não souberam reagir com isso daí. Mas são meninos de coração bom pra caramba. É uma pena, eu lamentei muito ter trabalhado pouco com eles, porque daí eles já trocaram de idade, né? Uhum. Eu gostaria muito de ter trabalhado mais tempo com eles. Eu acho que a gente poderia acrescentar muita coisa para eles. E tenho certeza que quando eles começaram a compreender isso, eu não trabalhei mais com eles, né? Mas são Entendi. meninos extremamente talentosos de coração bom. Então vão sofrer, vão dar umas batidas na parede aí, vão criar essa casca. Eu queria que essa casca fosse antes, que eles aprendessem mais rápido, mas eles vão amadurecer e vão ser jogadores aí muito talentosos, tenho certeza disso. Show. Você viu, Bernardo? Mencionei você. Agora faz a graça, paga o Outbag, por favor. Tá, obrigado. Próxima pergunta. Você acredita que existe idade ideal para se fazer uma avaliação? Rapaz, pergunta complicada, sabe? Eu acredito o seguinte: cada jogador tem a sua idade. Não existe uma idade geral, assim. Cada jogador tem sua idade. Se eu fosse apostar, se eu fosse dizer assim, num geral, um método global, no mundo ideal, vamos lá, no mundo ideal, talvez seria ali 13 anos. 13, 14 anos. Talvez essa para mim fosse a idade ideal, porque você já vivenciou daí jogos na sua escolinha, você provavelmente deve ter participado de futsal, provavelmente você foi destaque na sua escola. Se você está indo para um clube fazer avaliação, você foi destaque, você teve que decidir jogos, você enfrentou alguns jogos, mesmo em escolinha. A gente sabe que a pressão dos pais e de torcida, você pega aí futsal, é uma loucura, o ginásio sub-7, sub-9. Então, o garoto já vivenciou tudo isso, e daí chega no sub-13, sub-14, um momento ali de dar o passo para o profissional, não, passo para a categoria de base, onde daí o trabalho, de certa forma, acaba tendo uma estrutura melhor e você começa a levar mais a sério ainda. Talvez, acho que a idade, e normalmente a idade que os clubes começam a alojar, é uma idade que você entrou no sub-15, se você tiver um desenvolvimento, tem uma trilha bem boa aí para chegar no sub-20 profissional. Porque quando você começa muito cedo, eu fico imaginando assim, um garoto, a gente tinha lá no clube, garotos assim, o sub-9. Imagina, para ele chegar no profissional, vamos lá que ele chegue com 18 anos, 19,
Próxima pergunta ainda quanto a isso, voltado para a idade de avaliação, que é o seguinte, né? São duas perguntas em uma, na verdade. Quando o atleta, que ele não tem experiência, que ele joga num projeto, numa escola, você acredita que ele deve realizar uma avaliação primeiro num time de menor expressão, ou ele precisa ir direto já num time grande para ver se o nível dele está bom, para ele ir lá tomar uma porrada, ou até ser aprovado, né? E qual que é a idade que você acredita que o atleta precisa, se ele for um jogador de futsal, ele está treinando futsal para fazer essa transição para o futebol de campo, né? Então, time de menor expressão ou já time grande, e qual que é a idade correta do futsal para fazer essa transição? Tá, vamos começar pelo final. É, acredito que jogar futsal até os 13 anos é válido. 12, 13 anos. Acho válido fazer até essa idade. Porque, na verdade, assim, ó, o futsal ele é uma ferramenta muito importante na formação de jogadores. Enfim, primeiro lado mental, né? Que você vê uma, que nem a gente estava falando, sub-7, sub-9, a pressão emocional dentro de um jogo de futsal é muito alta, até maior do que a do campo, até maior que a de campo, porque os pais ficam mais longe, então é difícil. Mas no futsal a pressão é muito maior. A relação bola, o tempo todo o menino está com a bola, participando do jogo. As tomadas de decisões, o tempo todo ele está apertado, ali pressionado, ele tem que tomar a decisão muito rápido. Então é uma ferramenta muito importante para fazer preparar o jogador para o campo. Mas, na verdade, são esportes diferentes. Então, eu vejo assim, muitos garotos quando chegam lá com 16 anos, agora eu vou sair do futsal. Aí, sinceramente, na minha opinião, pelo menos os casos que eu tive, não obtiveram muito sucesso quando chegaram ali com 16 anos. Acho uma idade ideal ali 12, 13 anos, daí já é o momento de você fazer uma transferência para o campo. Você chegar com 15 anos é muita coisa também. Eu acho que o ideal é ali na faixa dos 13 anos ou até um pouquinho. Talvez se você conseguir conciliar. Eu falo isso porque falo pelos meus filhos. O de 12 anos ele só treinava futsal. Esse ano, ele estava, antes da quarentena, ele estava treinando futsal e campo. Então foi um momento que eu achei importante para ele ter conhecimento das dimensões do campo, é diferente o piso, a bola é diferente, as ações técnicas também já são um pouquinho diferentes. Então, assim, eu imagino com 12 anos ele fazer esse acompanhamento dos dois, e daí com 13, daí já partir só para o campo. Se for o objetivo campo, estou falando isso com o objetivo de campo. Daí tem aquele jogador que quer ser atleta de futsal. Daí é uma outra situação. Aí segue a vida inteira no futsal. Não há necessidade de transpor para o campo. Mas se você quer trabalhar com o campo, eu acho o ideal aí, 12 anos, você começar a fazer os dois, 13, 14, você trocar. Perfeito. Sobre a outra pergunta, sobre o do clube pequeno. Vejo da seguinte forma, Vinícius. Se você está numa cidade como uma metrópole que tem um clube grande, eu acho que você pode fazer já a avaliação se você sentir que tem condições num clube grande. Não vejo necessidade de passar num clube pequeno, de menor expressão, para um clube grande. Agora, se você está numa cidade, no interior, onde não existe um clube grande, eu não vejo a necessidade de você já pegar um garoto muito jovem e mandar lá para a cidade. Não, não há essa necessidade. Ele pode entrar, trabalhar na sua cidade, perto da família, eu acho isso fundamental, a iniciação do garoto ser perto da família. Para daí, quando ele tiver um pouquinho mais velho, entre aspas, né? Mas assim, um pouquinho mais maduro, ele consiga ir para o clube maior. Que idade eu falo isso? A partir dos 14, 15 anos. Sim. A partir dos 14, 15 anos. Agora, se você está numa cidade já, numa metrópole, fala que, por exemplo, está em Curitiba, você já faça testes já não tem essa necessidade. Mas se você está no interior do Paraná,
fique no interior do Paraná. Não precisa. Eu vejo assim, muita gente já vindo e manda morar com o tio, com a tia, e muda a família. Não há essa necessidade. Se o garoto for bom, se o garoto for bom, ele vai chegar. Agora, se você está numa cidade que nem tem futebol, tem uma outra situação. Daí é uma outra situação. Mas se você já tem um time na tua cidade, vá para um clube menor, mais próximo até às vezes da tua casa, é o que eu faria, né? Eu acho o ideal, porque você romper esse cordão aí com a família muito cedo, eu não vejo com bons olhos, não. Ah, perfeito. E está muito atrelado até com a próxima pergunta, né? Se você acredita que um atleta bem preparado, ele tem mais chance de passar numa avaliação, de conseguir passar por essas etapas do processo, né? E você tem essas informações, elas são importantes ao longo da formação do atleta. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes os pais, eles vivenciam essa situação do atleta uma única vez, né? Tem um filho em casa com 14 anos e não sabe se é a hora de mandar para fazer uma avaliação, de colocá-lo dentro de um carro, de ir junto, ou se é para jogar num clube de menor expressão na cidade, ou se é para um clube viajar, sair do Nordeste e vir para o Sul, né? Você acredita que ter esse tipo de informação é válido, auxilia no caminho? O que você acredita quanto a isso? Sobre essa formação, eu vejo o seguinte. Primeiro, eu queria só mandar um abraço. Assim, eu estou vendo muita gente entrando, muita gente que eu conheço. E às vezes aqui a gente está nas conversas e a minha tela aqui só aparece uma mensagem. Sim. Então eu vejo muita gente aí que eu conheço mandando um abraço. Queria deixar um abraço para todo mundo. Não vou citar nenhuma, mas eu vejo aqui, estou vendo as mensagens aqui. Grande abraço, sim, muitos amigos aí. Mas eu vejo assim, ó, essa formação, e assim, Vinícius, você que consegue dominar melhor, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode passar, tá? Mas eu vejo assim, essa formação, esse espaço que a criança vai passando, disputando esses campeonatos, vai trazer para ela uma maturidade para ela compreender melhor esses desafios. O futebol, ele precisa dessa maturação emocional. E quando você vai fazer teste, não por melhor que você trate o garoto numa avaliação, por melhor que você receba ele dentro do clube, ele está chegando num ambiente que ele não está acostumado. Ele está jogando com atletas que normalmente ele acha que são melhores do que ele. Ninguém chega num clube e fala assim, não, vou chegar aqui e vou atropelar os caras. É difícil. O menino não tem essa maturidade para pensar dessa forma. Então, quanto mais ele jogar, quanto mais ele passar por esse tipo de situação, que cada jogo é uma provação, ele vai estar melhor preparado para chegar e ter essa personalidade para chegar numa avaliação e colocar o que ele joga realmente. O que mais acontece é o jogador chegar, se acanhar, poxa, acaba a avaliação, por que não passou? Como você é muito melhor que aquele menino que está jogando ali. Como que você não passou? Porque ele não conseguiu fazer. Não é tão simples. É aquele ato que eu falei para você, que a gente conversou lá desde o início. Ele tem que planejar, ele tem que entender, ele tem que executar, e daí ele tem que estar mentalmente pronto para fazer esses 3 passos anteriores. Às vezes o garoto sabe todos esses, mas não está mentalmente pronto. Então ele chega e não consegue realizar. Ele não consegue fazer o que ele faz normalmente numa avaliação. E daí não passa na avaliação, e muitas vezes. E daí não passa em uma avaliação, na próxima avaliação ele já não está pronto também, mentalmente. E daí não passa na segunda, não passa. Enfim. Às vezes é um menino que tem um talento que não está pronto para passar por aqui, por aquilo ali. Então, essa preparação de jogos importantes, essa preparação de desafios é importante. É importante para que ele chegue mais pronto numa avaliação que, sinceramente, não é algo simples. Quando a gente é avaliado, vai trabalhar em qualquer emprego, uma grande empresa, ou qualquer lugar que você vai fazer uma entrevista, a gente já fica ansioso, fica nervoso, a gente tem experiência para tudo isso e a gente já fica assim. Imagina uma criança de 14, 13, 12 anos que chega, é torcedor do clube, chega, te dá um uniforme do clube, você chega num contexto que você não conhece ninguém e você tem que, em uma semana, jogar, mostrar todo o teu futebol ali, senão você vai ser reprovado. E o pai todo dia, como foi hoje?
Como foi hoje? Foi bem? Foi mal? Foi bem? Foi mal? Então não é tão simples assim, né? Então, essa preparação é importante, não só da família, como do atleta, né? E tem aquela situação, né? Que pai nenhum quer o mal do filho, né? Pelo menos não os pais em sã consciência, né? Mas muitas vezes eles não entendem o que está sendo feito e acabam sim prejudicando na parte da formação. Então, ter informação de qualidade, com certeza vai conseguir auxiliar os filhos a encontrar os melhores caminhos e as melhores oportunidades, né? Isso é muito importante de a gente estar comentando. É verdade. Com certeza, isso daí é fundamental, o garoto ter o máximo de informações possíveis, até da onde ele está indo. Quem é o cara que eu vou competir aqui? Eu sou um zagueiro, quem são os atacantes da equipe? Que provavelmente no confronto do treino eu vou ter situações contra ele. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que. Seria interessante o garoto até ver um jogo antes daquele time para dar uma olhada. Então, essas informações vão enriquecer e vão trazer essa segurança na hora. Não vai ser tão novo aquela situação na hora de fazer uma avaliação. Isso são os detalhes, né? Detalhe é diferente de atalho, porque não existe atalho para quem quer ser jogador de futebol. Porque se alguém vender uma fórmula mágica dizendo que tem um atalho para o seu filho ser um jogador profissional, foge porque alguma coisa está de errado, né? Mas esses detalhes, sim. Eu acredito muito que todo ponto é definido nos detalhes, né? E esse detalhe que você falou de, se possível, assistir um jogo para entender com quem que o atleta vai disputar na posição, isso é algo muito inteligente, porque dessa maneira você fala o seguinte: muitas vezes o teu filho é atacante e não que o atleta não deve acreditar no potencial que ele tem. Só que o atacante do time que ele está indo fazer uma avaliação é o atacante titular da seleção brasileira. E aí a comparação vai ser inevitável, né? A comparação vai ser o seguinte: você é bom jogador, só que o nosso atacante é o da seleção brasileira e infelizmente nesse momento ficaremos com ele, não vamos dispensá-lo para ficar contigo. Não é? Então isso acontece muito. E aí, né, os pais... Eu também digo que a história sempre tem três versões, né? A de um lado, a de outra e a verdadeira. Porque às vezes o que o atleta vê não é o que o pai vê, que não é o que o treinador vê. E aí a informação não bate e falam: poxa, nada a ver ele não ter sido aprovado, jogou melhor que todo mundo, e por aí vai, né? Então saber esses detalhes é muito importante. Esse acompanhamento é muito importante. É muito importante esse acompanhamento. E não é simples de ser feito. Acho difícil um pai ter essas informações para que faça isso. Então, é importante, às vezes, você ter alguém para fazer isso. E uma outra situação, às vezes você está, que nem você falou, tem um jogador de seleção brasileira. Você pode até ir, se você for um bom jogador, ser aprovado também. Só que daí você vai ficar num clube onde sempre você vai competir com um cara de seleção brasileira. Talvez o clube veja que você tem a qualidade, mas ele vai te colocar lá, você sempre vai ser banco do cara de seleção brasileira. Ou você vai ter que transpor os caras de seleção brasileira. Mas não é tão simples isso. Então, talvez seja melhor você pegar um clube onde você não tem essa concorrência, onde o clube vai acreditar mais em você. E eu acabei de lembrar um detalhe aqui, cara. Teve um atleta em 2013 ou 2014 que até foi uma solicitação minha para fazer a avaliação. O pai tinha vindo conversar comigo e tudo mais. Eu falei: vou marcar uma avaliação. E na primeira avaliação que eu marquei, o atleta não foi. Até hoje eu não sei porque ele não foi. E na segunda avaliação, ele chegou como extremo. Um atleta destro, ele chegou como extremo. E aí eu falei: César, avalie esse atleta, tá? E depois só me passa um parecer, porque eu preciso comunicar o pai e tudo mais. E eu lembro que eu fui assistir um treino. E foi um treino no Trieste, inclusive. E aí você me falou desse jogador, e depois a gente conversando, foi numa sexta-feira, eu lembro, até almoçando, você falou: cara, ele é bom jogador, mas de extremo não vai, não tem como. E eu orientei que se fosse para lateral direito, ele teria talvez uma possibilidade de jogar. Só que lateral direito ele não quis. Aí eu falei: ué, não quis? Não, mas tudo bem. Então, se ele ficasse como lateral direito, ele ficaria mais uma semana. Eu lembro muito bem disso aí. E você, como extremo, não tem como, porque comparado com outro jogador, não é que ele está no mesmo nível. E tem uma coisa que eu sempre falei também, né? Quando o treinador fala o seguinte: vem um atleta para avaliação,
e eu não ficarei com ele porque ele está no mesmo nível que eu tenho aqui, então tem alguma coisa errada, porque um atleta que não foi trabalhado, ele chega para uma avaliação e está no mesmo nível de um atleta que foi trabalhado, então manda esse atleta que já está embora e fica com o peso que chegou, né? Esse era só um detalhe. E esse atleta, depois que ele foi dispensado da avaliação no Curitiba, ele voltou para a cidade dele e no projeto que ele jogava, ele começou a jogar de lateral direito. Como lateral direito, ele virou, porque ele ainda na categoria nos juniores, ele foi profissional e foi negociado, você acredita, cara? Acho que você até sabe de quem que eu tô falando. Não lembro agora. Eu lembro dessa Que ano que ele é? 2000. 2000. 2000. Pois é. Off, depois eu te falo que eu joguei. Mas ele acabou virando mesmo como lateral direito, cara, porque era uma característica que ele tinha, era um jogador muito rápido. Até então não tinha força, ele não era um atleta maturado. E hoje, cara, ele é 2000, ele tá no último ano dele de juniores, já jogou no profissional, foi negociado mais com um time sub-20, time muito grande no Brasil. Tá com as coxas da perna desse tamanho, rapaz. Tá com uma força, continua com a mesma potência, com a mesma velocidade e com as características de lateral. Inclusive, foi até convocado da seleção brasileira. Olha que legal. Você sabe, Vinícius, isso daí é algo assim que eu vejo muita resistência dos pais e até dos atletas nessa mudança de posição. Sim. Todo mundo quer ser atacante, todo mundo quer ser meia. É difícil um cara que fale assim, olha, eu quero ser um lateral direito. É difícil. Eu vou citar um caso e vou falar até o nome do jogador, porque tem uma relação ótima com ele, é o Dodô. Uhum. O Dodô, quando ele chegou para fazer a avaliação no Curitiba, ele era. Eu até vi uma pergunta que passou, de que é extremo? Alguém perguntou aí na live o que é extremo. Extremo é um jogador que é mais ou menos assim, a moda antiga se chamava de ponta, que joga pelo ataque nas pontas dos campos, nos extremos dos campos. A gente adaptou para chamar de extremo, né? Mas é extremo, jogador de beirada, ponta, pode se chamar de várias formas. E o Dodô chegou como ponta, como extremo direito. E nessa posição eu já tinha um jogador muito bom, que era destaque da categoria, jogando nessa posição. Eu falei, Dodô, como ponta, cara, não vai dar, mas vamos testar de lateral, cara. Você tem um perfil total para ser lateral, vamos fazer a avaliação. E o Dodô nem precisou falar nada. O Dodô falou, não, estou fechado, professor, virei lateral. E ele já foi aprovado, enfim, naquela semana e virou o Dodô que jogou depois no Profissional do Curitiba, agora foi negociado com o Shakhtar e agora parece que tem negociação acontecendo com ele aí. Mas assim, o mérito... Cifras grandes, hein? É verdade. Mas o mérito que eu falo assim é do Dodô, de ter acreditado naquela opinião e ter feito aquela troca. Um cara que jogou até os... Ele chegou com 14 anos, 14 para 15 anos. Não, 14 para 15 anos. Chegou no Curitiba e ele teve que mudar de posição numa avaliação, que não é tão simples assim. E ele acreditou naquilo, mudou, foi aprovado e sempre foi titular do Curitiba na lateral direita. Então, é algo assim que os pais também têm que compreender. Claro que eu quero que o meu filho seja o 10 do time, é lógico. Mas talvez ele seja um zagueiro brilhante. Seja um zagueiro brilhante. Então, isso daí é importante que todo mundo compreenda que cada jogador tem a sua importância, tem o seu talento, e às vezes está colocado numa posição diferente do que é ideal. Né? Pô, que show. Bom, partindo para até a última pergunta, César. Eu tinha mais duas para fazer, mas não vou tomar tanto teu tempo. E não, fique à vontade. Foi bem bacana ainda em relação à categoria de base. E assim, eu acredito que você esteja acompanhando um pouco até a trilha do futebol, que a gente conversa, fala sobre isso, né? Eu sei que você acompanha algumas lives, a gente sempre vejo ali, sempre bate palminha, canta junto, e acho legal pra caramba essa interação. Eu queria a tua opinião sincera quanto à trilha do futebol, quanto a essa ideia de orientar pais, responsáveis, quanto aos melhores caminhos para seus filhos conseguirem buscar os seus objetivos, seus sonhos. O que você acredita? O que você acha? Acha que é válido? Acha que não é? Enfim, fica bem à vontade. Eu vejo assim, Vinícius, o futebol, muita gente acha que sabe futebol. Todo mundo sabe que futebol. A gente critica o Tite, aqui a gente critica o Tite. Ele faz
uma convocação, a gente tem a audácia de criticar o Tite. Mas, assim, o futebol, ele não é simples. Ele é um meio muito complexo. Ele é um meio que você precisa conhecer um pouquinho de política, porque ele é um meio político, os clubes são políticos. É um meio onde gira muito dinheiro, muito dinheiro. Então, isso daí se torna um caminho, um meio meio perigoso de você, se você não tiver conhecimento, de você entrar nele. E quando você tem alguma pessoa que conhece alguns caminhos facilitadores, como você falou, não vai ter atalho. Nunca na vida você vai ter atalho, mas talvez você tenha aí alguns caminhos a seguir que são facilitadores. Eu acho muito importante. Eu vejo muitas vezes, como pai, e eu acompanho todos os treinos dos meus filhos, eu estou na arquibancada assistindo, estou vendo os treinos. Eu vejo assim como a desinformação dos pais sobre o futebol. Porque, como eu falei, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua verdade, ainda mais se lidando dos filhos. Isso daí se extrapola ainda mais. Então, eu acho bom, acho importante que as pessoas tenham esses facilitadores. Como a gente estava falando assim da situação da avaliação. A avaliação é algo tão complexo, tanto para o avaliador como para o avaliado. É uma coisa super complicada, porque ele envolve muitas situações, e talvez você tendo um facilitador de saber, de conhecer as pessoas, de saber aonde você está pisando, como que vai ser, para que explique onde que você está pisando e como que vai ser essa avaliação, aí você já está na frente de muita gente, que simplesmente chegou lá e está fazendo avaliação, que está acreditando no sonho. Porque a gente vê muitas vezes as pessoas falarem assim, não, ele é bom jogador, vai lá e vai passar. E não é assim. Não é tão simples assim. Então, essa orientação é muito válida. Mas é preciso que o pai também compreenda essa, essa, esses atalhos, esses facilitadores, essa orientação. Porque não adianta nada eu escutar aqui uma orientação e fazer totalmente ao contrário. Ou achar, não, ele está falando isso, mas deixa, eu sei como que é, vou resolver isso. E não é assim. E não é assim. Eu vejo porque eu tenho, na minha família também, acho que no geral todo mundo tem, muita gente que quer jogar bola. Eu tenho sobrinhos que querem jogar bola, me cobram até, poxa, mas você não tem, os clubes que você tá, você não leva a gente para fazer avaliação. Mas eu falo assim, não é hora, não é hora. No clube que eu tô, não adianta você vir aqui. Você vai vir aqui, vai queimar cartucho e vai embora. Na hora que for a certa, eu vou te trazer, você vai fazer a avaliação, você vai ter mais chances de ser aprovado, porque é o momento certo, seu e do clube, para fazer a avaliação. Se você for de qualquer jeito, a chance de aprovação se diminui bastante. Então, esses facilitadores, essa orientação, se torna muito importante assim nesse momento de avaliação. E para deixar claro até uma situação que você comentou dos sobrinhos, por que não leva para fazer a avaliação, quando você diz que aumenta as chances deles serem aprovados, é porque eles vão estar realmente preparados para fazer a avaliação. E não é porque você é profissional do clube que eles serão aprovados. Porque Não. isso muitas vezes as pessoas pensam ainda, né? Ah, ele está ali só porque é amigo do treinador ou porque é parente do treinador. Quando é conhecido e quando é parente, a responsabilidade de uma aprovação ela dobra, ela triplica, ela aumenta, porque junto com a aprovação vem a cobrança. Então não adianta simplesmente jogar lá e dizer o seguinte, não, está aprovado, pode vir que você está aprovado, está tudo certo, né? Já fiz aqui tudo no jeito. Porque chega no final de semana, depois da semana de treinamento, ele pode até ter uma chance de jogar. Só que se ele não corresponder, alguém lá de cima vai cobrar, falar por que esse garoto está jogando e tirando a vaga de um outro atleta. Então a responsabilidade aumenta. E isso muitas vezes os pais não conseguem observar, né? Porque eles observam só o que eles querem ver.
Isso eu achei interessante comentar, só para o pessoal conseguir distinguir isso também, né? Eu vou te dar um exemplo, Vinícius. Há 2 anos atrás, um sobrinho meu veio fazer um teste. É um menino que tem talento, tem possibilidades de ser jogador de futebol, ele veio fazer uma avaliação. Só que eu não falei para ninguém que ele era meu sobrinho. Ele foi reprovado, ele não passou. Eu assisti os treinos da avaliação, não me colocava ali como. Eu falava assim: ó, aqui você não me conhece, faz a tua avaliação aí. Ninguém, ele chegava no clube, eu nem conhecia ele. Ele não foi aprovado. Quando ele foi reprovado, que daí eu falei, pessoal, não, aquele ali é meu sobrinho e tal. Ele até quis voltar de novo. Eu falei, calma, você não está pronto ainda. Trabalha mais, cara. Trabalha mais. Não é o momento de você vir. Você não está pronto. E é uma pena, até esse momento de quarentena atrapalhou bastante ele, que ele está numa idade importantíssima nesse processo aí. Mas não dá, você não. Quando os meus filhos, o meu filho também já passou por uma avaliação do clube que eu trabalhava e não foi aprovado. Sim. E eu nem fui na avaliação. Falei, não, deixa lá, eles que avaliem. E eu não falei que era meu filho também. Então, as pessoas que estavam lá avaliando não conheciam ele como meu filho. E não foi aprovado. Então, futebol não é para todo mundo. Então, as pessoas têm que compreender isso também. E na hora que for aprovado, daí sim, vai ser meu filho. Mas daí é por mérito dele, né? Não mérito meu. Perfeito. Pô, show de bola, César. Show de bola, bate-papo, muito agregador. Tenho certeza que quem acompanhou aqui pelo Instagram bate-papo gostou, né? Porque manter as pessoas um domingo à noite aqui conectado do início ao fim não é fácil não, viu, meu amigo? Já tô te avisando. E com certeza muito conteúdo. As pessoas que não estão acompanhando vão receber depois picado esse conteúdo com as perguntas, um pouco já mais direcionado. Queria te agradecer porque realmente agregou bastante. É o 21º bate-papo que eu estou tendo com profissionais da área e todo domingo, essa hora, sempre trocar essa experiência de futebol e para mim é muito importante, ainda mais quando eu pedi para você ainda fez uma aula para a turma do curso da Trilha de Futebol nessa semana, na quarta-feira, e aí você falou, poxa, vai ter uma overdose de César? Eu falei, overdose boa, rapaz. E falar de futebol, e quando eu falei isso, você na hora aceitou. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter compartilhado as tuas experiências e pode ter certeza que ajudou muita gente, viu? Eu que agradeço, mandar um abraço aí para todo mundo que estava aí junto. Quem tiver daí alguma dúvida posterior, só manda aí no Instagram, enfim, de alguma forma, e me acha nessas redes sociais e pode me perguntar. Mas mandar um abraço aí para todo mundo que esteve acompanhando, muita gente boa, muitos amigos aí que passaram tão rápido, você está falando, ele acaba perdendo o contexto, né? Mas mandar um abraço aí para todo mundo e obrigado. E sempre que você precisar, tamo junto aí, viu? Falar de futebol é sempre bom, viu? Pô, que show, César. Obrigado mesmo, viu? Bom, uma Tá? ótima semana para você, uma ótima semana para todo mundo e se precisar de qualquer coisa, estou à disposição. Valeu? Valeu. Valeu, obrigadão, Um viu? abração, cara. Um abraço. Tchau, tchau.